Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o nosso tema hoje são os desafios e os objetivos do ensino religioso nas escolas. E para conversar sobre esse tema, eu convidei a professora Rosângela Siqueira e o professor Vinícius Alves. Bom, a professora Rosângela Siqueira, ela é doutora em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E o professor Vinícius Alves é doutorando no programa de pós-graduação em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceitado, esse convite para estar aqui com a gente hoje. E professores, eu começo lembrando que já teve uma época em que o ensino religioso ele era apenas confessional, Ele estava ali ligado a uma única religião, em geral, tradicionalmente era a religião católica, Mas só que hoje houve uma modificação, um avanço, e hoje ele está bem linkado a essa questão das ciências das religiões, não é isso? E aí eu queria saber de vocês como que se deu essa nova configuração de ensino. Luciana, só corrigindo, eu venho da Pontifícia Universidade Católica de Goiânia, Goiás, não é Minas, apesar de que a gente tem muita referência dentro da PUC de Minas também. Mas assim, para falar um pouco dessa versão nova de ensino religioso, foi uma construção que muitos vinham lutando para que houvesse isso dentro da escola pública. Contar um pouquinho dessa história é relembrar daquilo que você fala, Nós viemos de uma religião dominante, ao qual dentro das escolas ela também dominava no sentido da educação, porque nós viemos de uma história, inclusive ligada à história do Brasil, do ensino jesuítas, Então, assim, o ensino religioso ele está um pouco junto com essa visão, o ensino da religião dentro da escola. Então, a minha tese era de que a religião ela tem que ser algo de fórum íntimo, vivenciado pela família, e a escola é o lugar do conhecimento. Então, assim, para mim, quando eu entrei dentro da temática para discutir no mestrado e no doutorado, a minha dissertação de mestrado foi sobre as festas populares, do qual foi o Boi-Bumbá, aqui de Parintins, que a gente levou para o centro-oeste do Brasil para falar dele no ensino religioso, a partir da cultura, da festa, de toda aquela situação que a gente vê que vai se ressignificando. Em lugares como o Amazonas, que é rico em cultura, o boi ele tem um símbolo, sim, muito forte, e ele se ressignificou com o pajé. Então, diante disso, a gente não poderia usar de não entender e não compreender que a cultura ela é dinâmica, E aí a gente defendeu numa dissertação de mestrado o ensino religioso, mostrando as culturas, e dentro da cultura o legado é também a religião, faz parte da construção histórica. E depois de trabalharmos a festa do Boi-Bumbá, nós fomos para o ensino religioso de fato, onde defendemos que a escola pública, por ser parte integrante da educação brasileira, ela tem que defender o ensino laico. E o ensino laico, ele perpassa esse olhar da diversidade religiosa, ao qual o foco é o fenômeno religioso que acompanha a história da humanidade. E a história da humanidade, ela é rica em valores culturais, em valores da sacralidade, daquele que ali professa uma fé diferente. Então aí está a diversidade e que tem que ser respeitada. Então assim, a escola ela não é um lugar de você professar fé. A escola pública, ao qual eu defendo de que ela está ali para levar conhecimento, ela tem que falar da ciência da religião, de situações que esbarra dentro daquilo que muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender, porque não querem estar aberta para entender o mundo do outro, como é que ele faz uma leitura da diversidade religiosa. E aí entra muito a questão do fórum íntimo, porque para ele a verdade dele é absoluta. E aí, dentro dessa verdade absoluta, não tem espaço para que ele tenha o respeito pela diversidade religiosa que existe no mundo.
Aí nós vamos ver fundamentalismo, nós vamos ver guerras, nós vamos ver intolerância, preconceito. E para nós educadores, eu, Vinícius e tantos outros que tentamos, né, levar conhecimento para dentro da escola, a gente entende que o espaço do ensino religioso ele abre para esse diálogo, para essa descoberta das questões ligadas ao fato do fenômeno ser um fenômeno que é diverso, que ele se manifesta de muitas formas e que tem muito ainda a colocar para dentro da educação uma cultura que possa ter respeito à diferença. Então essa assim, foi a minha contribuição no doutorado, ao qual a gente trabalhou o ensino religioso a partir da laicidade do Estado. E aí a gente conheceu Vinícius e assim uma turma toda e começamos a trabalhar dentro do Amazonas, né, na universidade com a ciência da religião, formando uma turma. Esse ano também foi novamente aprovada através do PAFOR para termos novas turmas, porque os nossos professores da área, eles podiam ser professores de outras áreas de conhecimento, né? Mas muitos vinham do sentimento de fé que traziam, né? Eles não precisavam fazer concurso público e eles eram absorvidos no quadro apenas com um título de um religioso. E isso já é uma história que virou a página, porque nós já tivemos no Estado concurso para professor de ensino religioso, que ele seja cientista da religião, ou que ele seja um filósofo ou um sociólogo, que seja das áreas de humana, porque também é lei que dentro da educação básica o professor passe pelo banco da universidade para que ele possa ter o que ensinar. Ele não vai ensinar a fé dele dentro da escola pública, porque lá não é o lugar. Esse lugar é um lugar exclusivo da família, é um lugar onde o pai e a mãe têm que poder sentar com seus filhos e poder dialogar sobre o transcendente, sobre aquilo que é importante para eles, ou que faz a tradição. Mas não a escola. A escola pode mostrar tantas coisas interessantes através do ensino religioso e da ciência da religião, que é poder conviver com a diferença que é o nosso legado dentro do Brasil, que é um país diverso, e poder trabalhar isso de uma forma com conhecimento, fazendo com que as nossas crianças, os nossos jovens conheçam a história do Brasil, conheçam a história dos nossos indígenas, daqueles que construíram essa nação, né? Porque ela é uma nação muito bonita com essa diversidade que tem. Totalmente plural, né? Sim. Eu queria ouvir do senhor também, professor Vinícius, sobre essa virada de chave aí, né? No modo de ensinar. A gente estava até, antes de iniciar a gravação, estava com os colegas aqui na redação lembrando, né, do nosso tempo de escola, que era mais ou menos isso, né? A pessoa que dava aula de ensino religioso era alguém ali que, na verdade, repassava a sua fé, ela não abordava, né, toda essa pluralidade de culturas, de religião, de religiões. E aí eu queria ouvir do senhor, né, sua opinião sobre isso e também essas modificações na legislação, né? E também, assim, como a importância, né, desse ensino para a construção desse cidadão. Porque começa, né, desde a mais tenra infância, né, o ensino religioso, ele está desde os primeiros anos, não é isso? Quando a gente observa essa questão do ensino religioso confessional ou da Igreja Católica, né, apostólica como a religião oficial do Brasil, a gente entende isso dentro de um projeto colonial, né? Essa foi a colonização do nosso país, é por isso que nós falamos a língua portuguesa, que é uma língua europeia, é por isso que o cristianismo católico e depois o cristianismo protestante, que também chegou aqui, né, ele foi trazido pelo colonizador, pelo dominador. Então, no final do século XIX é que vai se abrir para a laicidade do Estado, né? A chamada laicidade do Estado. Então, o ensino religioso percorreu uma trajetória no Brasil, era aulas de religião. Eu lembro de estudar, né, no interior do Rio Grande do Sul, a minha professora era uma freira,
Então ela contava as histórias, ela tocava violão, era aula. Os nossos pais tiveram aula de religião. E hoje o nosso desafio é fazer com que as pessoas entendam que não é mais aula de religião. O ensino religioso, ele discute os fenômenos religiosos, né? As diferentes tradições religiosas que nós temos no nosso país, e é importante essa laicidade do Estado para as diferentes tradições religiosas que tem no Brasil. As religiões de matriz africana, né? As denominações evangélicas, o espiritismo, inclusive o ateísmo, né? Aquelas pessoas que não têm, digamos assim, uma prática religiosa sistemática, mas que também devem ser respeitados a partir das suas escolhas. Então, o ensino religioso, ele é importante porque a pessoa humana, né, o homem, a mulher, a criança, o idoso, ele é religioso. Então, ele é um conhecimento acumulado ao longo da história da humanidade. E esse conhecimento acumulado ao longo da história da humanidade, ele deve ser ministrado a esses adolescentes. Por isso que o ensino religioso, ele faz parte da formação integral do ser humano, onde ele vai aprender, por exemplo, a dialogar com aquele que professa uma religião diferente da dele e respeitar o outro que tem outras vivências religiosas, né? É por isso que é importante essa disciplina, esse componente. O professor também ministra suas aulas a partir dos valores, né? A partir de uma discussão sobre a violência, sobre a questão da sexualidade, sobre a questão da diversidade étnica e religiosa, e a gente trabalha, né, com esse componente, né, fazendo esse tipo de diálogo em sala de aula, para se construir também uma cultura do respeito e da paz. Entendi. E eu já aproveito para perguntar sobre... para aprofundar essa questão, na verdade, né, do pluralismo de ideias, a questão da liberdade religiosa, porque eu acho que deve ser muito difícil hoje, assim, num país em que a gente tem uma divisão muito grande assim no campo político, né? Isso ficou muito marcado nos últimos anos. Sim. Então eu acredito que deve ser um grande desafio, né, em sala de aula, poder levar isso até as crianças e os adolescentes, porque eles, né, estão inseridos na sociedade, eles estão contaminados também por esse sentimento, né, de disputas, de preconceitos mesmo, né? E aí fica aberto para os dois. No campo da educação, o ensino religioso, ele também perpassa por essa questão de política e religião. Mas com o professor que está dentro da sala para poder pontuar aos alunos, né, que a questão partidária independe da questão religiosa, ali ele pode fazer um cenário de uma discussão para a questão da sociedade, né? O que isso pode trazer para a compreensão dos pequenos, né, que ficam muitas das vezes até naquela discussão, porque traz a discussão de casa, da sociedade, né, tão, na televisão, das informações, e muitas das vezes as crianças não compreendem, e aí elas também colocam aquilo que elas entendem que é bom, né? Então, assim, quando eles faz essa leitura entre religião e política, a gente tem que conseguir mostrar para eles que isso faz parte do cenário político e que acompanha também a educação para que se escolha o melhor. Então, muitos que fazem as perguntas na escola, né? A primeira pergunta de uma criança para mim é para saber qual é a minha religião. Então, essa questão da política também não é diferente. Eles perguntam, quem é o melhor? Em quem você vai votar? E aí joga para Deus, né? Ele sempre tem isso, esse imaginário muito fértil para que Deus venha resolver o problema da nação. Então, política e religião é um assunto também importante de ser tratado, e é um assunto que as crianças, os jovens, os adolescentes, e até nós temos o ensino religioso para os adultos, que é o EJA,
muito discutido no período da política. E recentemente o Brasil estava dividido e nós entramos dentro de uma sala de aula para trazer a política da paz, da discussão que leve uma consciência tranquila, que é inadmissível se pensar em mudar uma nação, a história de uma nação, pelo poder da força, da guerra. Então o ensino religioso é isso, é diálogo, é trazer também e pontuar também essa questão de como nós devemos nos portar na sociedade para poder termos uma paz, porque senão nós vamos viver em guerra, de preconceitos, de intolerância, de partidos políticos dividindo famílias. Então isso não só o professor do ensino religioso, mas eu acredito que todos os professores que estão dentro de uma escola, que estão ali para levar conhecimento, eles têm que ponderar esses pontos que levam à agressão, que leva à agressão física muitas das vezes, não só a simbólica, mas a agressão física. Então, dessa maneira, a gente vê que a educação pode fazer um papel, né, de minimizar a violência. Entretanto, é muito difícil e desafiador, como você coloca, para os professores fazer isso, porque a sociedade, as comunidades estão muito cheias de situações, problemas de violência, né, de assalto, roubo. Então, colocar valores, colocar situações para melhoria é o papel de toda a sociedade, de toda a escola, não só de nós, professores de ensino religioso. Eu lembro que quando eu entrei no concurso, que eu fui para uma escola, o meu diretor, ele me perguntou assim, de qual convento você veio? Quais são as músicas que você vai cantar? E eu disse para ele, eu vim da universidade, eu não saí do convento, eu estou aqui. Porque ainda estava impregnado, né, com essa lembrança, com essa coisa do confessional. Para fazer o papel de uma educadora, né? Então, assim, passou alguns anos e aí eu fui fazer o mestrado, né? Terminei o doutorado e tive a felicidade de fazer o pós-doutorado com um convênio com a Universidade da Suécia, aonde lá é uma sociedade bem, né, aberta para determinados temas, como o ensino religioso traz, e lá, para minha surpresa, tem ensino religioso, mas dentro da ciência da religião. Então eu comecei a perceber que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo em levar para dentro da escola um ensino religioso, como bem falou aqui o Vinícius, que vai trabalhar essa pluralidade de ideias, de pensamento daquilo que está no desconhecido, do imaginário, de alguém que demoniza o outro e não dá espaço para conhecer um pouco mais do que o outro tem de bom, né? Então, acho que é por aí o ensino religioso fazendo história, né? Mudando esse processo, que foi um processo muito lento do proselitismo. Essa página, eu creio que nós já estamos conseguindo mudar e estamos conseguindo fazer com que os alunos consigam entender que o ensino religioso ele vai deixar de ser uma matéria facultativa, porque é isso que falta ainda dentro das nossas conquistas, mudar, que está lá, né, na Constituição, que ele é de matrícula facultativa para o aluno. Se o aluno não tiver um interesse, não gostar da matéria, ele não faz. Se é difícil já fazer português e matemática, imagina uma matéria que ela é facultativa. Então, agora, como um componente que compõe e que constrói conhecimento dentro da BNCC, isso foi mudado. Eu acho que isso foi um grande ganho para a educação brasileira, nós termos conseguido mostrar que o ensino religioso ele não pode ser o ensino do proselitismo, um ensino que vai levar apenas valores, mas que ele leve o conhecimento e que esses valores também estão dentro de outras formas de credo religiosos. Né? Então, para mim, assim, foi uma grande conquista ver que na minha geração, né, a gente conseguiu mudar essa história na educação brasileira. Porque eu também tive aulas de ensino religioso e eram aulas por pessoas carismáticas, né, com pessoas de boa índole que queriam dentro da escola trazer, né, um sentimento de fé
mas que nem todas as crianças estavam naquele sentimento, né? Então isso também era algo que me inquietava desde das minhas primeiras passagens na escola, né? Entrei e estudei sempre em escola pública e tive ensino religioso, e eu me sentia incomodada, né, com o ensino de algo que não falava de outras formas, né, de crer. E isso me inquietou ao ponto de buscar como conhecimento na filosofia a história, né, de muitas outras formas, né, de cultura religiosa. Então, quando terminei o curso de filosofia, eu entendi que era por ali, que eu tinha que começar a pensar, a refletir e também, de certa maneira, né, buscar um pouco mais de conhecimento nessa área, porque a partir da pergunta que sempre a filosofia faz, a teologia já traz uma resposta fechada. Mas e as outras formas de teologia? Então essa minha inquietação me fez sair. Fui a primeira, né, pessoa a sair do Amazonas para ir buscar essa área da ciência da religião. E quando eu voltei para cá e queria que aqui dentro das nossas escolas públicas tivesse professores formados na área de ciência da religião para poder ministrar o ensino religioso. E foi assim que eu conheci Vinícius. Ah, que bom. E a gente vai saber um pouquinho mais depois desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, ao longo dos anos. A gente vai fazer um intervalo agora e daqui a pouco volta com mais Cenário Diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do Cenário Diversidade, que hoje recebe os professores Rosângela Siqueira e Vinícius Alves para conversar sobre o ensino religioso aqui no estado. A gente terminou o bloco passado falando sobre essa pluralidade de ideias, né? A questão de como trabalhar em sala de aula sobre as diferentes tradições religiosas. E eu soube que aqui no Amazonas tem uma orientação, né, voltado ao trabalho que envolva a ancestralidade e a tradição oral, porque afinal de contas a gente tem aqui muitos povos, né, originários, populações tradicionais como os quilombolas, e eu queria ouvir de vocês como que se dá isso em sala de aula. A gente pode começar com o senhor, professor?
O ensino religioso, ele discute academicamente, né, cientificamente, as diferentes tradições religiosas, né, que contempla, por sua vez, os cristianismos, né, cristianismo católico, cristianismo protestante. Porém, o professor, ao ministrar suas aulas, ele não vai ficar apenas nessa matriz judaica cristã, né, e também não é um conteúdo com ênfase na confessionalidade. A discussão no sentido de compreender como que se organiza, como que se estrutura o fenômeno religioso. Então, há nos documentos, na legislação, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, na Constituição Federal do Brasil, nós temos outros documentos, né, como a BNCC, que vem instigando essa questão da diversidade, do regionalismo, da valorização do regionalismo nos estados. Então, essa discussão, por exemplo, que contemple aqui na Amazônia a espiritualidade indígena ou as espiritualidades indígenas, o xamanismo, né, a religiosidade de matriz africana ou de matrizes africanas, no sentido de fazer essa discussão, né, debater isso com os estudantes. Não é que o estudante ele vai, por exemplo, perder a sua fé, a sua prática, da sua referência, da sua família, da igreja onde ele participa, mas ele compreender, saber que há outras expressões religiosas. Por exemplo, eu nas minhas aulas eu discutia essa questão. O que é um orixá? O orixá ele não pode ser chamado de uma entidade do mal, ele não pode ser dita que aquilo ali é um demônio. Não, o orixá tem um significado, tem uma simbologia para essa sacralidade de matriz africana. E eu ministrava essas aulas, eu conversava com os alunos evangélicos, eu conversava com os alunos católicos, eu conversava com os alunos que não tinham religião, e eu nunca tive um pai reclamando na porta da minha sala de aula, porque eu sabia como mediar esse assunto com os estudantes, né? Mostrando, conversando, não é impondo, é apresentando, né? Então isso é importante aqui na Amazônia, né? Essa abertura, né, para a pluralidade, para a diversidade. Por quê? Porque a sociedade é diversa. A sociedade é plural e o professor ele tem então um compromisso ético de fazer isso, porque se o professor for evangélico, a sala de aula dele não é uma sala de escola dominical. Ele não pode, o professor sendo católico, transformar a sala de aula dele numa liturgia de uma missa, não. Ele precisa ter um distanciamento com relação a isso. Aquilo que é da subjetividade do professor é de fórum íntimo. E na sala de aula ele tem, vamos dizer assim, esse compromisso de saber discernir isso, né? E a ciência da religião, ela tem essa questão de trabalhar também com outras disciplinas, né? Como vocês citaram, a sociologia, a filosofia. Tem essa visão também, né? Interdisciplinar. Tem. A ciência da religião, ela traz a memória, algo que é visto na geografia. Para você se localizar, você precisa conhecer os símbolos, né, os sinais, aquilo que está posto, muitas das vezes nas placas, nas formas de informação. E ali está o símbolo. Então, como que uma pessoa vai se localizar num lugar se ela não conhece os símbolos? Então, a ciência da religião, ela trabalha também com essa questão da simbologia que está dentro das religiões. As religiões têm as suas formas simbólicas, as suas formas de como poder também mostrar a sua arte, mostrar a sua cultura. Então, e aí está um pouco da antropologia, do qual muitos povos expressam a sua cultura e a sua fé. E aí, na ciência da religião, a gente faz a
transforma isso numa aula didática, né? Faz uma transposição para um componente que é o ensino religioso, dando os símbolos sagrados, né? Os símbolos ao qual o aluno possa perceber e possa fazer essa leitura, para ele conhecer outras formas simbólicas. E aí é uma geografia que vai puxar uma história, que vai puxar dentro dessa história uma memória e vai trabalhar com a questão dos valores, pelo respeito daquilo que para ele, por ele não conhecer, ele podia ter um preconceito, mas a partir do momento que ele conhece, aí ele vai ver que não tem muita coisa que ele tenha que ter medo, né? E isso vai decodificando na cabeça do aluno um sentido de que ele está conhecendo algo que para ele vai ter importância, ao ponto dele poder reconhecer essa diversidade, porque quando se fala em diversidade, a gente sabe que é muito ampla. Então, dentro do ensino religioso, por meio da ciência da religião, nós vamos trabalhar uma diversidade nos sentidos das filosofias de vida, né, da antropologia cultural, da sociologia e também das teologias. E o professor vai fazendo essa transposição didática para que o aluno tenha esse conhecimento e possa, né, de uma certa maneira, conviver com isso de uma maneira normal, sadia, sem o preconceito, sem intolerância. E isso é também da pessoa, porque eu lembro que antes de ser, né, da área de formadora de professores, né, de trabalhar com a formação do professor, eu fui muitos anos professora de ensino religioso e eu tive algumas dificuldades com relação a dar aula sobre a religião afro, porque na época, assim, era muita resistência em relação à cultura e até a dança da capoeira. Então, como nós tínhamos que fazer uma forma didática e uma forma de como chegar e mostrar para eles que não é essa coisa que eles imaginavam, eu tinha que fazer uma feira cultural. Nós tínhamos que levar comidas para mostrar que no cotidiano do dia a dia nós temos palavras, nós temos formas de alimentação que vem de uma outra cultura e que aquilo dali é saudável e que não tem ali nenhuma carregado de situação de preconceito. E aí eles começavam a entender que essa questão de você comer um vatapá, por exemplo, né? Tem uma história por trás. Quem foi que fez essa comida? Vamos pesquisar? E aí o aluno ia pesquisar. E assim ele podia adentrar no imaginário que era muito carregado de preconceito por conta de uma comida. Então, assim, também sobre os símbolos, né? A questão simbólica. Então, se o professor tiver uma didática de como poder mostrar essa diversidade, esses fatores que muitas das vezes levam ao preconceito, de uma maneira lúdica, essa criança, esse adolescente, ele vai compreender. Aí já é um pouquinho difícil para quando ele chega em casa e ele quer fazer. Era isso que eu queria perguntar, porque o professor Vinícius falou que ele não teve esse problema. Mas assim, eu lembro de ter visto situações, e aí colegas cobriram, né, de pessoas que... virou notícia de jornal, sim, isso na época, de alunos que se recusaram a participar de feiras culturais, né, de ciências, porque tinha sido orientado pelo pai, pelo líder religioso, né, que no caso era o pastor, para que não participasse, né, daquela atividade escolar ali. Então, assim, eu queria saber como é que vocês fazem com esse outro lado, que é a família, né? E aí, como trabalhar o antirracismo, e, por exemplo, também outro tema que é muito tabu, que é a diversidade de gênero, né? Imagino que deve ser complicado. Como nós tínhamos essa flexibilidade, né, do aluno fazer outra atividade que não fosse aquela proposta, né? Então ele tinha que cumprir aquela etapa da feira cultural. Então, de que forma ele ia poder expressar, né, a realidade ali? Se foi algo, né, que a comunidade dele religiosa proibiu ele de fazer, o líder religioso dele participar, ele teria que participar de alguma outra maneira. Então, o
aluno em si, já conhecendo e sabendo, né, que ele precisava estar interagindo com os outros colegas, ele arrumava um jeito de poder participar, mesmo não tendo que ter uma participação direta numa apresentação, ele fazia para poder estar interagindo. E aquilo dali eu vi assim que, por mais que houvesse a proibição, né, da parte religiosa, né, daquilo que ele trazia com ele de casa, da fé, da estrutura da qual ele participava, ele não deixava de cumprir os trabalhos porque ele gostava de interagir. Então, essa resistência ainda é muito grande, porque não há compreensão de uma geração mais passada, né, que já vem de uma situação de racismo mesmo, de intolerância, e que não quer papo, e que não quer que seus filhos participem. Então, havia muitos pais que chegavam lá e quando a gente começava a explicar o que era o trabalho, o que ia trabalhar, né, dentro daquele contexto, né, que estava trabalhando a questão do racismo, da intolerância, de poder conviver com a diversidade, de ter o respeito. E aí sempre eu colocava, se a religião está aqui no meio dizendo que não é para respeitar essas outras formas de como conviver, que é até assim, é lúdica. Se essa religião não permite, né, a gente vai respeitar. Não, professora, eu pensava que era outra coisa. Quer dizer, antes de conhecer o que era a dinâmica e a didática do trabalho, eles já proibiam. Mas quando eles iam até a escola para tirar a limpo o que era o assunto da pesquisa, da interação e do que ia acontecer, eles até assim concordavam, né? Mas essa questão é uma questão muito ainda difícil de como contornar a situação. O professor realmente ele tem que saber como ele vai abordar o tema, como ele vai levar esse tema, porque é tabu. Não se pode falar em diversidade, porque aí quando se fala em diversidade já é algo que a família não quer, porque ela não conhece o assunto, do que vai ser abordado. Então ela acha que não é a escola que tem que falar. E aí fica difícil para nós que queremos levar conhecimento dentro de uma didática onde ele convive com isso, ele vê isso nos jornais, né? Poder até assim interagir com a turma, com a sala de aula, mostrando que isso acontece, que é real, né? E se ele se nega, né, por algum motivo, nós também não vamos expor a criança, o adolescente. A gente reserva o direito a que ele faça de uma outra forma o trabalho. E eles fazem. Então, é tudo muito do professor, ele saber trabalhar didaticamente com o conteúdo e sistematizar isso para se tornar uma forma do que hoje a BNCC já vem cobrando, e que eu vi isso muito dentro de uma escola que trabalha uma questão de habilidade. Você ter habilidade, porque se você tiver habilidade para lidar com essas diferenças, você vai ter competência de até segurar as suas emoções diante de alguma situação que venha pedir que você fique um pouquinho mais nervoso para defender a sua fé. Mas quando você tem competência e tem a habilidade de lidar com as situações, você consegue ter tranquilidade e ter paz, porque é isso que a gente quer. A gente quer que o aluno consiga entender que o mundo tem essa diversidade e que a gente vive dentro de um país que, dentro da sua história, teve situações de inviabilizar a cultura, né, de marginalizar, e de tudo ser jogado para o campo do maligno. E nem sempre o outro é o maligno, como eles colocam, né? De certa maneira, algumas tradições cristãs, né, por não compreender e não querer ter um diálogo com uma religião de matriz africana, ela diaboliza. E aí isso se torna algo difícil de poder contornar dentro de uma escola onde uma criança vem com essa doutrina, com esse pensamento. Porque tem que ter o respeito.
tem que ter o respeito. Se ela não quer conhecer, é direito dela. Ela pode se eximir de fazer o trabalho. E como contornar assim, o contrário, né? Por exemplo, a criança que ela tem como fé justamente essa religião que está sendo demonizada. Como contornar isso na sala de aula, né? Para ela não virar ali o alvo dos coleguinhas? A gente desenvolveu aqui na nossa secretaria em Manaus, trabalhamos na formação continuada, né, Rosângela? Tinha um projeto lá que a Rosângela coordenava, se chamava Na Rota do Sagrado. Então, os professores iam nos lugares sagrados e buscavam conversar com as lideranças. Nós fomos na Mesquita, ali no centro, e nós fomos no terreiro de Santa Bárbara, Templo do Candomblé, no Seringal Mirim, lá com o pai Ribamar. Então, a Rosângela coordenou isso, levou os professores de ensino religioso para os professores visitarem o terreiro. A gente não vai na missa, a gente não vai na igreja evangélica, no culto, a gente não vai nos... Por que nós vamos ter preconceito de ir ao terreiro? Então, se nós somos professores dessa área do conhecimento, a gente precisa ter uma postura profissional. E fomos ao terreiro, né, levamos um grupo, ouvimos, né, os pais de santo daquela casa, e foi um trabalho muito interessante, né, no sentido de que a gente precisa entender, compreender a complexidade desse fenômeno religioso. A religiosidade de matriz africana é extremamente complexa. É cheio de símbolos, são linhas, né, diferentes, de sacralidades diferentes, de compreensão diferente. O professor precisa ter esse conhecimento para dar essa explicação para o seu estudante. Então, se o aluno, por exemplo, ele é do candomblé, ele é da Umbanda, né, como é que o professor vai mediar isso para que ele não sirva, para que a turma não cometa, digamos assim, uma intolerância religiosa com ele, um desrespeito com ele? Eu discutia em sala de aula o que é a macumba. Você sabe o que é essa palavra? De onde que ela surgiu? Né? Que é esse conceito do diabo, né? Do demônio, né? Isso é uma invenção do cristianismo. Para a religiosidade de matriz africana, não há esse maniqueísmo do bem, do mal, né, do Deus, do diabo. É uma outra simbologia, é uma outra forma de compreender. Então, explicar isso aos estudantes, né, para que esse aluno ele seja respeitado, né, na sua o seu sagrado, né, precisa ser respeitado. Isso é desafiador, né, mas é por isso que o professor também precisa passar por esse processo formativo. Nós temos aqui no Amazonas um desafio, Luciana, desde a oferta do curso na universidade. A nossa luta... E é isso que eu vou pedir licença do senhor para a gente dar uma pausa agora, mas eu queria voltar justamente falando sobre essa questão da formação, né, do oferecimento de cursos. Combinado? Então a gente volta daqui a pouquinho com mais Cenário Diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia.
Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cenário Diversidade de hoje e antes de retomar o meu bate-papo aqui com os convidados, eu queria te convidar para acessar as nossas redes sociais. Elas estão aparecendo aqui no vídeo e lá você pode conferir todo o material que é produzido aqui pela nossa equipe e também curtir os episódios anteriores aqui do Cenário Diversidade. Professor Vinícius, a gente terminou, o bloco anterior falando sobre essa questão da formação dos professores. Eu queria que o senhor, continuasse aí falando como é que está essa situação, A gente consegue suprir essa demanda? Temos cursos suficientes para suprir essa demanda aqui do Estado? Houve um levantamento nas duas secretarias, na SEDUC, no governo do Estado, e na CEMED, na Prefeitura de Manaus, de formação para os professores das duas redes nessa área das ciências da religião. Então, há uma demanda. Inclusive, houve uma denúncia no Ministério Público de que boa parte dos professores não tinham a habilitação que é exigida na legislação para ministrar aula. Então, tinham professores formados em administração de empresas, professores formados em turismo, quer dizer, professores que não tinham a habilitação necessária para ministrar aula com aquilo que a Lei Diretriz e Bases exige, que é a licenciatura. Então, o professor entra através de concurso público e ele tem a licenciatura. No estado do Amazonas, foi formada uma turma pelo curso PAR-FOR, que é uma oferta do governo federal. Então, credencia a universidade, formou uma única turma em Ciências da Religião. A Rosângela foi professora desse curso. Eu e a Rosângela avaliamos esse curso depois a pedido do Conselho de Educação. Rosângela foi chamada e me convidou para, junto com ela, nós fizemos a avaliação do curso na UEA. Esse curso recebeu nota 4, mas a luta é para que esse curso se torne um curso regular da Universidade do Estado do Amazonas ou da Universidade Federal do Amazonas. Então, essa demanda ainda não foi atendida. Além disso, tem um curso numa instituição particular, que é a faculdade privada, que é a Boas Novas, está ofertando a licenciatura, eu trabalho lá nesse curso, e uma especialização na área de Ciências da Religião. No entanto, os professores, quando querem fazer o mestrado ou fazer o doutorado, ele precisa sair do estado, como a Rosângela fez, para fazer o mestrado e o doutorado. Eu saí do Amazonas, fui para São Paulo e ainda estou em processo de formação no doutorado, porque aqui as instituições não oferecem. Então, nós temos uma demanda, o Pará é um estado que está oferecendo, Rosângela? Sim. E a Rosângela pode ajudar mais nessa discussão, que ela conhece bem essa lacuna que nós temos. Eu participei, e ainda estou em contato, porque foi até o ano passado a minha gestão, que é o CONE, que trabalha com as universidades para trazer o curso de Ciência da Religião para dentro das universidades, pela demanda, pela falta do professor qualificado para o ensino religioso. E aí algumas situações apareceram no decorrer desse debate. O curso de Ciência da Religião só serve para professor de ensino religioso? Não. O curso de Ciência da Religião serve para aquele que queira trabalhar com a área
do turismo, porque o turismo religioso é aquele que ainda faz muito o movimento para todos os lugares a nível mundial. O cientista da religião pode trabalhar com outras esferas na área da comunicação para um bom jornalista que queira trabalhar situações que diz respeito ao fenômeno religioso, também é um campo. E aí foi essa discussão sobre a ciência da religião no Brasil, porque relativamente ela ainda é nova aqui, né? Tem pouco tempo, mas ela veio por uma necessidade na busca realmente da formação do professor. Então muitas universidades, olhando essa necessidade, vendo que tem essa demanda, abriram seus cursos de ciência da religião, como bem o estado do Pará, que agora já tem até o doutorado. Então, muitas pessoas daqui do Amazonas se queixam, poxa, mas por que aqui nós não temos o curso regular, né? Um curso regular dentro da UFAM ou dentro da UEA? Eu creio que falta realmente movimento, porque nós sabemos que só vai acontecer quando os professores realmente começarem a exigir, né? A formação do PAFOR é uma formação que é para professor que já está na casa, que não tem habilitação, mas para a nova geração que queira ser professor dessa área. Se bem que a gente sabe que hoje quase poucos jovens estão optando pela profissão de serem professores, né? Mas é uma demanda. Nós precisamos formar novos professores. Eu, pelo menos, já estou me aposentando, então eu quero que haja pessoas que possam dar seguimento, né, a essa área. Então, a universidade, tanto estadual como a federal, ela tem no quadro dela professores qualificados, porque o curso de ciência da religião, ele tem uma possibilidade de, dentro das universidades, ter o filósofo, o antropólogo, o sociólogo e até o teólogo e o pedagogo. Então, para a área da educação, ele tem que ter essa visão, né, de áreas que vão construindo o conhecimento, mas especificamente para a área da ciência da religião tem que ter o professor formado em ciência da religião. E aqui no Amazonas nós temos poucos doutores, né? Nós temos poucas pessoas que têm essa formação, e que também é um grande problema que a gente discutia no sul do país, que é o concurso público para esse professor na universidade. Então nós temos, assim, a nível de Brasil, Juiz de Fora ofereceu, a federal ofereceu, e nós temos algumas situações que isso também é uma expectativa de quem forma na área, é o trabalho. Aonde ele vai prestar o concurso para a área da ciência da religião? Hoje é uma demanda porque a BNCC e a legislação exige, né, como aqui no Amazonas já exige, que o professor da educação básica ele tenha licenciatura. E para o ensino religioso ele tem que ser formado em ciência da religião. Então isso é uma demanda, eu acho que é uma política que tem que surgir para exigir, né, os professores começarem a ter o movimento para pedir que haja, né, o curso regular, porque tem a demanda. E agora uma situação é fato, não se pode mais ser professor se não tiver o concurso, e para determinada área ele tem que ter a formação. Então existe aí uma lacuna de situação que o Brasil precisa, não só aqui no Amazonas, mas a nível nacional, né, preencher em algumas universidades. Entendi, professora. Bom, a gente, né, acabou conversando bastante e nosso tempo realmente já está terminando. E aí eu queria que vocês deixassem, né, fizessem as considerações finais. A gente falou muito de desafios, de repente aí, talvez uma mensagem para pessoas da nova geração que queiram, né, abraçar esse ensino religioso. Sim. Eu quero deixar, assim, né, primeiro meu agradecimento a vocês, né, trazer esse tema da diversidade religiosa, da formação do professor, que é muito importante para que haja conhecimento na escola, e dizer que a nova geração possa conhecer melhor, né,
vertente do conhecimento que traz a história do homem, do ser humano, né? Na sua, eu digo assim, no seu ser, porque vai trabalhar com o fator religião, mas isso não quer dizer que vai se fechar nisso, porque a espiritualidade vai além disso. Então, para mim, eu, né, sou suspeita em falar porque eu sou apaixonada pela área, mas já estou assim olhando outros desafios, porque a partir do momento que eu concluí a ciência da religião e consegui mostrar dentro do quadro maior a nível de Brasil, em defender, né, numa audiência pública para os ministros da nossa nação, que o ensino religioso ele é uma matéria importante, é uma matéria de conhecimento, de formação, eu acho que ali já tive uma contribuição muito significativa para que outros também possam ver isso, porque nós só vamos ter uma nação um pouco mais clarear mais o que é essa diversidade, essa pluralidade e o respeito, se tiver pessoas com conhecimento. Então eu espero que haja, né, para que as próximas gerações, os alunos se interessem pela área da ciência da religião. Professor Vinícius. Os desafios, eles são vários, né? São diversos, mas o educador, ele precisa se alimentar da esperança, né? A esperança é aquilo que nos move. Então, eu gosto de uma frase que diz, não importa a dispersão dos caminhos, né? Mas sim a intensidade da procura. A gente tem que ter perseverante, né? E tocar o barco para frente e contornar, superar as dificuldades. E os professores dessa área do ensino religioso, eles são bem comprometidos na nossa rede municipal de educação e estadual também aqui no estado do Amazonas. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Adorei nosso bate-papo, aprendi bastante. E eu agradeço também a você que nos acompanhou e já deixo o convite para a próxima quarta-feira, às 9 da noite, com mais Cenário Diversidade. Até lá!